Você já se perguntou por que certos hábitos se escondem no silêncio da madrugada, longe dos olhos humanos, mas nunca fora do alcance da consciência? Já sentiu aquele peso invisível que não grita, mas insiste, que não sangra, mas corrói, como uma rachadura lenta na fundação da alma? Há pecados que não fazem barulho, não deixam marcas externas, mas constroem um abismo interior onde a paz se perde sem perceber. E se aquilo que o mundo chama de inofensivo estiver, na verdade, moldando um destino que poucos têm coragem de encarar, existe um engano confortável que embala corações cansados, dizendo que ninguém vê, que não há consequência, que tudo termina no instante seguinte. Mas e se cada escolha secreta fosse uma semente lançada em solo eterno? O que cresce quando o desejo governa e o espírito se cala? Antes de seguir adiante, entenda. Esta não é uma conversa comum. É um chamado que atravessa o véu da justificativa e toca onde as desculpas já não alcançam. Há uma batalha acontecendo em lugares onde os olhos não chegam. Uma guerra silenciosa entre a carne que exige e a alma que implora por descanso. Muitos aprenderam a chamar de normal aquilo que, aos poucos, rouba a sensibilidade espiritual, enfraquece a disciplina e apaga a fome por Deus. Não começa como queda, começa como concessão, como um sussurro que promete alívio e entrega prisão. O perigo não está apenas no ato, mas no caminho que ele pavimenta, afastando o coração da luz enquanto oferece a ilusão de controle. Quantos seguem caminhando sem perceber que estão sendo moldados por aquilo que repetem no escuro? Há um destino sendo desenhado nas escolhas ocultas. Uma colheita inevitável que não respeita desculpas nem ignora o tempo. E a pergunta que permanece, ecoando mais forte a cada segundo, é simples e perturbadora. O que acontece com a alma que aprende a negociar com o pecado e chama isso de liberdade? Há um momento em que o silêncio deixa de ser descanso e se transforma em acusação. Um instante em que a alma percebe que algo foi tomado dela sem pedir permissão e mesmo assim permitiu. O pecado que se repete no oculto não nasce como rebeldia, nasce como fuga, como tentativa desesperada de aliviar um vazio que ninguém ensinou a preencher. Ele promete controle, mas entrega dependência, promete alívio, mas semeia inquietação. E enquanto o corpo acredita estar sozinho, o coração sabe que está sendo observado por algo maior do que a própria consciência. A pergunta que insiste não é sobre o ato em si, mas sobre o que ele está tentando calar, porque todo desejo que domina aponta para uma ausência que foi ignorada por tempo demais. O problema nunca foi apenas o gesto repetido, mas a narrativa interna que o sustenta, a mentira sutil que diz que não há dano, que não há ferida, que não há registro eterno. Cada concessão vai treinando a alma a se acostumar com menos luz, com menos sensibilidade, com menos fome de Deus. Não é uma queda repentina, é uma descida lenta, quase imperceptível, onde o espírito vai sendo abafado pelo ruído constante da satisfação imediata. O coração aprende a negociar com aquilo que antes rejeitava, e nessa negociação perde algo que não sabe nomear, mas sente faltar quando o silêncio volta a ocupar o quarto. Há uma batalha invisível acontecendo e ela não se trava no corpo, mas no altar interior onde as decisões são feitas antes de se tornarem ações. A carne pede agora, o espírito clama por eternidade e quem vence molda o destino que se aproxima. Quando o desejo assume o trono, a visão do sagrado se embaça e aquilo que antes causava temor passa a parecer comum. O pecado não destrói gritando, destrói convencendo, repetindo que amanhã será diferente enquanto hoje se torna mais profundo. E a alma, cansada de lutar sozinha, começa a acreditar que a prisão é liberdade. Existe um custo silencioso que ninguém menciona, uma erosão espiritual que não aparece de imediato, mas cobra seu preço na oração enfraquecida, na palavra que já não confronta, na culpa que se disfarça de normalidade. O coração vai perdendo a capacidade de se espantar com o pecado e,
Junto com ela, perde também a capacidade de se maravilhar com a graça. Nada acontece de uma vez, tudo acontece aos poucos, como uma lâmpada que vai sendo apagada até que a escuridão pareça natural. E quando a luz faz falta, muitos já não sabem mais onde a deixaram. O pecado secreto cria uma vida dupla, e nenhuma alma foi criada para viver dividida. Por fora, a aparência de controle. Por dentro, o caos silencioso que cresce sem ser visto. Há um cansaço que não vem do trabalho, mas da tentativa constante de esconder aquilo que se repete no escuro. A consciência se torna um tribunal diário, onde a absolvição nunca chega, apenas adiamentos. E quanto mais se adia o confronto, mais forte se torna o hábito. Mais distante fica a paz que um dia pareceu tão acessível. A ilusão mais perigosa é acreditar que Deus observa apenas o que é público, quando na verdade ele sonda aquilo que nem o próprio homem consegue explicar. Nada escapa ao seu olhar, não como vigilância opressora, mas como presença que conhece a raiz antes do fruto. O pecado da masturbação não é apenas um ato isolado, é um sintoma de algo mais profundo, um grito silencioso por intimidade verdadeira, por pertencimento, por significado. Enquanto se tenta saciar a sede com água que não satisfaz, a fonte viva permanece ignorada, esperando ser buscada. Há uma tristeza específica que acompanha esse caminho. Uma melancolia que surge depois do prazer e permanece quando tudo termina. É o vazio que não foi preenchido, apenas anestesiado. O coração percebe que foi enganado, mas já está cansado demais para reagir com força. A repetição cria trilhos na mente, e quanto mais se percorre o mesmo caminho, mais difícil parece escolher outro. Ainda assim, a consciência continua sussurrando que aquilo não é o fim. Apenas um desvio que pode ser corrigido se houver coragem para encarar a verdade. O destino não é decidido em grandes tragédias, mas em pequenos acordos feitos no escuro. Cada escolha reforça uma direção, cada hábito constrói um futuro, e nada disso acontece sem deixar marcas espirituais. O pecado promete que tudo termina ali, mas a alma sabe que carrega resíduos eternos. O peso não está no julgamento imediato, mas no afastamento progressivo da comunhão, na sensação de que algo sagrado foi colocado à distância para proteger o próprio erro. E quanto maior a distância, mais difícil parece o retorno. Mesmo assim, a graça não se retira em silêncio. Ela permanece chamando, confrontando, expondo não para destruir, mas para libertar. O desconforto sentido não é condenação, é convite. Deus não revela o pecado para humilhar, mas para curar aquilo que foi escondido por medo. A dor da consciência é prova de que o coração ainda não morreu, de que a sensibilidade espiritual ainda respira sob as camadas de hábito e culpa. Ignorar esse chamado é endurecer. Ouvi-lo é iniciar uma transformação que começa dentro e se espalha por toda a vida. O conflito interno revela uma verdade profunda. Ninguém peca porque quer o mal, peca porque busca algo bom no lugar errado. O desejo por prazer, intimidade e alívio não é o inimigo. O problema é tentar saciá-lo fora da ordem divina. Quando o desejo deixa de ser submetido, ele passa a governar. E nenhum coração foi feito para ser governado por impulsos. A verdadeira liberdade não está em ceder sempre, mas em aprender a dizer não por algo maior, algo eterno, algo que não termina em vazio. A vergonha tenta manter o ciclo ativo, convencendo que não há saída, que já se foi longe demais, que a queda define a identidade. Mas a verdade espiritual é outra. O pecado explica comportamentos, não define destinos. Enquanto há arrependimento possível, há restauração disponível. O perigo está em normalizar aquilo que deveria ser confrontado, em chamar de fraqueza o que na verdade é uma porta aberta para a escravidão. O coração precisa escolher se continuará se escondendo ou se permitirá ser exposto pela luz que liberta. A mente, quando alimentada pelo mesmo estímulo, passa a desejar apenas aquilo que conhece. Por isso, a transformação não começa apenas na força de vontade, mas na renovação interior, na mudança daquilo que ocupa o centro do pensamento. Onde o pensamento habita, o desejo cresce. Onde o desejo cresce, a ação segue.
e onde a ação se repete, o caráter é moldado. Não se trata de lutar apenas contra o ato, mas de reconstruir o altar interno, onde as decisões são feitas antes que o corpo se mova. O pecado sempre cobra mais do que promete e entrega menos do que oferece. Ele começa pequeno, controlável, quase inocente, mas exige doses maiores para produzir o mesmo efeito. A alma vai se tornando insensível e aquilo que antes satisfazia passa a ser insuficiente. Esse é o ciclo da escravidão espiritual, onde o homem acredita estar no controle, enquanto é lentamente dominado. O rompimento começa quando se reconhece que não se trata de prazer, mas de prisão disfarçada de escolha pessoal. Existe um chamado silencioso ecoando por trás de toda inquietação. Um convite ao retorno, à restauração da comunhão perdida. Deus não chama gritando, chama insistindo. Ele espera no ponto exato onde o homem decidiu se afastar. Não para acusar, mas para receber de volta. O pecado separa, mas o arrependimento reconecta. E essa reconexão não acontece apenas no céu. Ela começa no interior, reorganizando desejos, prioridades e afetos que estavam fora do lugar. A luta não termina quando o ato cessa, mas quando o coração encontra um novo centro. Substituir o hábito sem curar a raiz é apenas trocar de prisão. A verdadeira mudança acontece quando a alma passa a desejar mais a presença de Deus do que o alívio momentâneo do pecado. Esse desejo não nasce da força humana. Nasce do encontro com a verdade que confronta e acolhe ao mesmo tempo. Onde a verdade entra, a mentira perde força e o ciclo começa a ser quebrado. O caminho da restauração é íntimo, silencioso e profundamente espiritual. Ele exige rendição, não performance. Exige honestidade diante de Deus, não promessas vazias feitas na culpa. Cada passo dado na luz enfraquece o domínio da escuridão. Cada confissão sincera remove uma camada de poder do hábito oculto. O pecado perde força quando deixa de ser protegido pelo silêncio. A cura começa quando a verdade é dita, mesmo que doa, mesmo que exponha. O destino de quem permanece no pecado não é definido por um ato isolado, mas por uma postura contínua de resistência à luz. Permanecer é escolher ficar, é decidir não mudar, é chamar de normal aquilo que destrói por dentro. Mas enquanto houver inquietação, ainda há esperança. O incômodo é sinal de vida espiritual, é o alarme da alma, avisando que algo precisa ser confrontado antes que se torne permanente. Há uma linha invisível entre cair e permanecer caído. Cair é humano, permanecer é decisão. Deus lida com quedas com misericórdia, mas confronta permanências com verdade. O coração precisa decidir se continuará justificando o erro ou se permitirá ser transformado pela graça que restaura. A graça não ignora o pecado, ela o vence. E essa vitória começa dentro, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. Nada do que foi dito aponta para a condenação, mas para despertar. O objetivo nunca foi expor o pecado, mas revelar o caminho que ele constrói quando não é interrompido. A alma que ouve esse chamado não está sendo acusada, está sendo convidada a algo maior. Existe um destino diferente disponível, uma liberdade que não depende de impulsos, uma paz que não termina em culpa. E a decisão de qual caminho seguir não será feita no barulho do mundo, mas no silêncio do coração que agora foi confrontado. Quando o silêncio retorna e a tela se apaga, resta apenas aquilo que ninguém consegue fugir, a própria consciência diante da luz que foi acesa por dentro. Tudo o que parecia confuso começa a ganhar contornos, como se a alma reconhecesse o caminho que sempre esteve ali, mas foi evitado por medo. O peso que antes esmagava, agora, se transforma em convite, e a inquietação revela seu verdadeiro nome, chamado. Não para culpa eterna, mas para mudança real. Há sementes lançadas ao longo dessa jornada que começam a germinar justamente agora, no instante em que o coração percebe que não nasceu para viver dividido, nem para negociar com a escuridão. Existe uma porta aberta onde antes havia apenas hábito, existe perdão onde antes só havia repetição. Existe um futuro diferente aguardando, a decisão silenciosa
que ninguém pode tomar por você. Talvez a pergunta final não seja sobre o pecado, mas sobre quem você escolhe ouvir quando a noite chega e tudo fica quieto. A verdade continua ali, firme, paciente, esperando ser escolhida. Se algo foi despertado dentro de você, não ignore esse movimento sutil. Ele não é acaso, é direção. A transformação começa quando o homem decide caminhar em direção à luz. Mesmo sem entender tudo, apenas obedecendo ao chamado interior que pede mais verdade, mais inteireza, mais vida. Este não é o fim, é o início de uma jornada que continua além deste vídeo, além destas palavras. Se esta mensagem encontrou eco em você, permita que ela se espalhe. Curta este vídeo como quem reconhece um sinal. Comente como quem rompe o silêncio. Compartilhe como quem estende a mão a outros que também lutam no escuro. E inscreva-se no canal como quem decide caminhar junto, aprendendo, caindo, levantando e avançando. Porque quando a verdade toca a alma, permanecer indiferente já não é uma opção.